Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar de financiamento para exportadores. Hoje nós vamos falar de ACC. Se você gosta, se você quer aprender, fica com a gente. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick e hoje nós vamos falar sobre ACC. ACC é um financiamento para exportadores. Essa apresentação que está aparecendo para vocês tem um link, está aqui, vai ficar disponível para vocês, ok? Peguem papel, caneta e bora fazer as anotações. Galera, o que é um ACC? Tá? Um ACC nada mais é do que um financiamento bancário ou um financiamento de uma instituição financeira, tá bom? O que significa ACC? O ACC significa adiantamento sobre contratos de câmbio, ok? Então ele é um produto para quem exporta. Então, se você é um exportador, hoje você consegue se beneficiar desse produto, desde que você tenha acesso a uma instituição financeira, e ele é focado somente para quem é exportador, tá bom? O ACC é um produto só para exportadores. Para que serve um ACC, pessoal? Normalmente as empresas fazem a venda, ok? E recebem somente depois de ter exportado, depois do embarque, e muitas vezes não tem recursos para isso. Então o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa fazer uma adequação de fluxo de caixa aqui. E como é feita essa adequação de fluxo de caixa? A gente consegue fazer ela de diversas maneiras com diversos financiamentos. Porém, para quem é exportador, o ACC é um produto muito legal, ok? O ACC ele é um produto que ele é pré-embarque, ou seja, você ainda não embarcou. Então, hoje você realizou a tua venda, já tem todo um cronograma para produzir, embarcar e exportar, porém você precisa de recursos para poder cumprir esse cronograma. Tá? O ACC ele vem justamente para suprir essa necessidade desses recursos e ele é justamente na fase pré-embarque, ou seja, não há um embarque aqui, você não precisa comprovar que você embarcou a mercadoria. Tá? Então, sendo na fase pré-embarque, ele é justamente para que você possa cumprir o teu cronograma. Ok? Então, a gente entendeu o que é um ACC e para que ele serve. Tá? Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no detalhe. Normalmente, quando você vai buscar um financiamento numa instituição financeira, você olha muito a taxa de juros desse contrato, né? Além de toda a estrutura para ver se adequa à sua empresa. Mas você olha muito a taxa de juros, ok? E no ACC? No ACC, na verdade, ele não se chama taxa de juros, ele se chama deságio, ok? O deságio ele pode ser cobrado, vai variar de cada instituição financeira, tá? Mas ele pode ser cobrado de três maneiras, ok? Ele pode ser cobrado no ato, ou seja, você fez o financiamento e você já tem um deságio do valor que você vai receber, então você recebe um valor a menor do que é o valor da tua exportação, os juros já é antecipado, ok? Ele pode ser fracionado durante a vigência do teu contrato, as taxas de juros variam e ele pode ser ao final do seu contrato, tá? Em geral, um ACC ele é feito normalmente para pagamento final. Não, é muito raro você ver parcelamentos de ACC. Então você faz um ACC para pagar daqui 180 dias. Esses 180 dias seria para que você pudesse produzir, embarcar, exportar, receber o pagamento dessa exportação e liquidá-lo, tá bom? E como funciona a questão da taxa fracionada, tá? Então você tem a taxa no ato, onde a instituição financeira te acredita um valor a menor do que você está exportando, já antecipando o pagamento desses deságio. Existe o fracionado, ou seja, se você carregar esse teu ACC por 180 dias, no final dos 180 dias você vai ter o deságio combinado com a instituição financeira. Se você não carregar ele, então digamos que você carregue ele até 90 dias, você provavelmente vai ter um deságio menor. Tá? Isso é um acordo com a instituição financeira e isso é acordado antes. E a grande maioria faz a cobrança de deságio no final, ou seja, após os 180 dias, você efetua o pagamento desse teu contrato e a instituição financeira te cobra o deságio, ok? Qual o prazo de um ACC, pessoal? Aqui eu vou separar isso em dois momentos, tá bom? A gente tem um momento antes do Covid e outro momento. Eu estou gravando hoje é dia 24 de maio de 2020, então nós ainda estamos dentro da particularidade do Covid-19, tá? E ele trouxe algumas alterações para o ACC. Vamos lá, a primeira fase.
Qual a estrutura de um ACC numa época normal, vamos falar assim, tá? Um ACC ele pode ser feito por até 360 dias, ok? E prazo mínimo, em geral, não há. Porém, se estabelece algo na casa de 30 dias para que a instituição financeira tenha tempo de editar contratos, fazer todo o processo burocrático e liberar o recurso, ok? Então, vamos partir aqui de um prazo mínimo de 30 dias e um prazo máximo de 360 dias. Esse é o teu prazo máximo, ok? Então, você pode virar para mim e falar assim, Patrick, mas eu não preciso de 360 dias, eu preciso de 90. Ok, faça por 90, ok? Chegou no dia 90, não tem a possibilidade de honrar esse financiamento, você pode prorrogá-lo, ok? Essa prorrogação, ela pode ser até 360 dias. Você fez por 90, você pode prorrogar por mais 90, ou por N dias, ou N prorrogações, até chegar ao dia 360, ok? No dia 360, obrigatoriamente tem que ser feito o pagamento. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui depende de análise de crédito da instituição financeira com a qual você tem relacionamento, tá? Não é porque você fez um ACC por 90 dias que você pode prorrogá-lo. Aqui eu estou falando tecnicamente. Tecnicamente, pode. Financeiramente, a instituição tem interesse em prorrogar esse ACC para vocês, é outra conversa e eu não entro nesse tema, ok? Isso aqui é uma conversa entre a empresa e a instituição financeira. Legal? Devido a todo o transtorno que a gente está tendo por causa do Covid-19, o Banco Central editou uma medida para que o ACC, ao invés de ter um prazo máximo de 360 dias, ele passa a ter um prazo máximo de 1.500 dias, ok? Para quê? Para atender aquelas empresas que efetuaram vendas agora em janeiro, dezembro, novembro de 2019 e não conseguiram fazer todas as exportações por causa da pandemia que a gente está tendo, ok? Então, vai ser eternamente 1.500 dias? Não sei. O Banco Central não deixou isso claro para a gente, ok? Porém, durante a pandemia do Covid-19, o ACC ele pode chegar a 1.500 dias. Patrick, legal, eu quero fazer um ACC para 1.500 dias então. Não sei se você consegue, porque aqui você depende justamente daquilo que eu já falei para você, que é de aprovação de crédito. Então, pessoal, levem em consideração tudo que eu estou falando aqui vai depender de aprovação de crédito. Eu estou falando tecnicamente. Tecnicamente, teu ACC pode chegar a 1.500 dias hoje, ok? Se você vai conseguir chegar a 1.500 dias, é uma questão de aprovação de crédito junto à tua instituição financeira. Legal? E quando eu devo buscar um ACC? Então eu falei no começo que ele era uma ferramenta para ajudar o teu fluxo de caixa. Então vamos lá, você realizou a tua venda hoje, você vai demorar 30 dias para produzir, mais 30 dias para conseguir exportar, mais 60 dias para receber. São 120 dias. 120 dias de desencaixe no teu fluxo de caixa. Ou seja, você desembolsou o dinheiro para produzir, exportou e só vai receber daqui 120 dias. O ACC vem justamente nesse ponto. Quando eu devo fazer? Você deve fazer quando você tiver a necessidade de caixa. Você tem a exportação e para que você possa honrar aquela exportação, você precisa de caixa, você precisa de ACC, recursos financeiros, ok? Aí sim o ACC é uma boa ferramenta para que você possa fazer esse ajuste no teu fluxo de caixa, tá bom? E como eu contrato um ACC? A contratação de um ACC ela é extremamente simples, ok? Basicamente, você precisa ter tua proforma ou invoice ali e determinar um prazo para o teu ACC. Então você vai chegar para a tua instituição financeira, falar, instituição financeira, eu tenho essa exportação e eu preciso de 120 dias de prazo no meu ACC. Vocês conseguem fazer esse financiamento para mim? A instituição financeira vai fazer a análise de crédito dela para ver a viabilidade ou não. E tendo a aprovação, a formalização do processo é muito simples, ok? Então, como funciona a contratação de um ACC? Tendo o recurso aprovado, você vai entrar em contato com a mesa de câmbio da tua instituição financeira, ok? Essa mesa de câmbio vai te dar a taxa de dólar. Então vamos lá, você está fazendo um contrato, você está fazendo uma exportação de 100 mil dólares e você está antecipando esses 100 mil dólares através do banco, ok? Então o banco vai te falar assim, olha, para 100 mil dólares hoje, a taxa de juros é 5,70. Ou seja, você tem uma exportação de 100 mil dólares e vai ser creditado na sua conta 570 mil reais, ok? E você fica com uma dívida, um contrato em aberto com o banco no valor de 100 mil dólares, tá bom? E
ao final desse prazo de 120 dias é necessário. Normalmente, um ACC ele pode ser formalizado em D0, D1 ou D2, ok? Para honrá-lo. Em geral, se faz para D2, ou seja, eu fecho hoje eu ligo na mesa, hoje eu determino a taxa de dólar, então o banco falou para mim que ele vai me pagar 5,70 no dólar e ele vai acreditar 570 mil reais na minha conta. Esse crédito não acontece nesse exato momento. Aqui tem a determinação do prazo para que esse crédito ocorra, que pode ser em D0, D1 ou D2. Em geral, feito para D2, ok? Como funciona? Uma vez determinado todos esses valores, em 2 dias o recurso entra na conta da empresa, ok? E quando começa a contar a vigência do teu contrato de ACC? A partir do momento que o recurso entra na conta. Então, se você determinou que o crédito é no segundo dia após o fechamento, fechou hoje, D1, D2, entra o recurso. A partir do momento do D2, começa a contar a vigência do teu contrato. Aqui eu estou falando, pessoal, uma parte um pouco mais técnica. É legal a gente sempre ressaltar que muita coisa depende da instituição financeira. Então a grande maioria trabalha com D0, D1 e D2. Pode ter instituições que vai demorar um pouco mais, ok? Então vai depender da tua conversa com a instituição financeira. Isso é importante para que você possa se programar no teu fluxo de caixa também. Então a instituição financeira ela pode falar assim, olha, ao invés de eu conseguir te acreditar em D2, eu consigo fazer só em D5. Ok, se isso tiver acordado antes, você consegue se programar porque você sabe que só em 5 dias o recurso vai entrar na sua conta. Então é importante ter essa conversa e entender como é feito e em quanto tempo é feito o crédito dos recursos na conta da empresa. Em que moeda é contratado um ACC? Então, Patrick, eu tenho a minha exportação e eu quero fechar um contrato de ACC, eu preciso antecipar esse recurso. Porém, qual moeda que vai ficar esse meu contrato? Esse contrato ele sempre vai ser feito na moeda que você está exportando. Então, se você está exportando em dólar, o teu contrato de ACC será em dólar. Se você está exportando em euro, o teu contrato será em euro. Aqui, o contrato ele sempre tem que ser na moeda da tua exportação, tá bom? Por quê? Digamos que você fez uma exportação de 100 mil dólares e você faz um ACC em euro. Então, aqui eu vou dar um exemplo muito banal, tá? Você exportou 100 mil dólares que equivalem hoje a 90 mil euros, ok? Então, você fica com uma dívida com o banco de 90 mil euros, uma exportação de 100 mil dólares, e o banco creditou na sua conta 570 mil reais, que equivalem a 100 mil dólares. 5,70 dólar vezes 100 mil, 570 mil na conta. A tua exportação é em dólar, porém a tua dívida está em euro. Daqui 120 dias, 180, 360 dias, quando você receber o pagamento dessa exportação, você vai receber 100 mil dólares. E você vai ter um contrato em aberto com a instituição financeira de 90 mil euros. Pode ser que na data de vencimento, 100 mil dólares vão corresponder a 89 mil euros. Então você vai ficar em aberto com 1.000 euros. Ok? Por isso que o teu contrato sempre tem que ser na moeda da tua exportação. Você está exportando 100 mil dólares, você precisa fazer um contrato com o banco de 100 mil dólares. Futuramente você vai receber 100 mil dólares, vai ter uma dívida de 100 mil dólares, um casa com o outro e há liquidação. Estou exportando 100 mil euros. Você vai ter que ter um contrato em euro com a instituição financeira. Recebe o pagamento em euro e amortiza a tua dívida. Ok? É muito simples e é muito importante, pessoal. O teu contrato sempre tem que ser na moeda da tua exportação. Caso contrário, você vai ficar exposto à variação cambial. E isso não é a função do ACC. Eu falei para vocês que você tem um contrato em aberto de 100 mil dólares com a instituição financeira, porém você tem uma exportação de 100 mil dólares. Tá? Chegou no dia de vencimento do teu contrato. Patrick, eu tenho 600 mil reais na minha conta e eu queria pagar o ACC. É possível? Não é possível, pessoal. Você só pode pagar um ACC recebendo uma ordem de pagamento do exterior. Então vocês têm que realizar uma exportação, o importador, o teu cliente lá no exterior, tem que efetuar o pagamento para você
E a hora que chegar essa ordem aqui no Brasil, você vai pedir para fazer a vinculação dessa ordem no teu contrato de ACC e realizar a liquidação, ok? Por isso é muito importante você fazer o contrato na mesma moeda da tua exportação. Patrick, como eu solicito a liquidação, ok? A forma de liquidar um contrato varia de instituição financeira para instituição financeira. Tem algumas que é simplesmente mandar um e-mail, tem outras que há necessidade de preenchimento de planilha, tem outras que são feitas pelo Internet Banking. Vai depender, você vai precisar entender isso com a tua instituição financeira. Okay? Então, você recebeu o pagamento do exterior, a ordem está registrada a favor da tua empresa, você solicita que a instituição financeira faça a liquidação do teu ACC com a ordem que você recebeu. Patrick, eu estou exportando 100 mil dólares, porém eu não preciso de 100 mil dólares, eu preciso de 50. Ok, zero de problema. Você não pode fazer um ACC de valor maior do que a tua exportação, porém de valor menor, não tem problema nenhum, ok? Você pode exportar de 100 mil dólares e fazer um ACC de 50. Na data de vencimento, você vai receber 100 mil dólares. Você pega teus 100 mil dólares, 50 mil dólares você destina à liquidação do teu ACC e os outros 50 mil dólares ficam à disposição da sua empresa. Você pode fechar um câmbio e creditar sua conta, você pode deixar ele parado, você pode usar ele de N formas, ok? Mas o contrato de ACC ele nunca pode ser de valor maior do que a tua exportação. Valor menor, não tem problema nenhum. Diferença entre deságios de euro e deságios de dólar. Então a gente falou que o teu contrato ele sempre deve ser na moeda exportada e a taxa de juros de um contrato de ACC ele se chama deságio, tá bom? E por que a diferença? Porque o custo da taxa de juros do teu contrato sempre vai ser de acordo com a moeda. Então, quando a gente fala de uma moeda americana, um dólar, a gente está falando que a base da taxa de juros do teu contrato vai ser LIBOR, que é um dos índices que é usado para compor o deságio do seu ACC, ok? E se for em euro? Se for em euro, nós estamos falando de Euribor, que é também um dos índices europeus, ok? Então, o LIBOR é um índice americano, Euribor é um índice europeu, ok? E qual a diferença entre as duas? Hoje, no dia 24 de maio, a diferença está muito pequena, ok? Então, hoje nós temos uma LIBOR entre 0,5% ao ano e nós temos uma Euribor em 0. Isso, pessoal, é base, não é o total da taxa de juros do teu ACC. Porém, mais recentemente, nós tínhamos uma diferença de mais ou menos uns 2%. Então, quando eu falo que a taxa de juros do teu contrato de ACC em dólar, ela vai te custar 10% ao ano, eu posso falar que a taxa de juros do teu contrato em euro vai te custar 8% ao ano. Isso lá atrás, quando nós tínhamos uma diferença. Hoje, como o euro e o dólar, a taxa de juros da LIBOR e a Euribor estão muito próximas, a diferença é muito pequena, mas ainda é vantajoso em euro, ok? Por isso que é legal às vezes você entender, porque às vezes você tem exportação para a Europa, mas você está fazendo em dólar. Você tem exportação para a Europa, você pode pensar em fazer exportações em euro. Quando você for na instituição financeira, você fala instituição financeira, eu tenho 100 mil euros exportado ou para exportar. Eu quero fazer um contrato de ACC. Hoje, você teria aproximadamente 1% de diferença. 1% variando torna a tua taxa em euro 10% menor do que a tua taxa em dólar. Tá? E aqui eu estou dando um exemplo, pessoal. Pode ter empresas que conseguem deságios de 5% ao ano, pode ter empresas que conseguem deságio de 4% ao ano, e pode ter empresas que têm um deságio de 15% ao ano, ok? Então, é muito importante você entender o teu deságio junto à tua instituição financeira. Ele é variável, eu não consigo te falar qual é. O que eu consigo te falar é, em euro, hoje, ela é menor, ok? É importante você sempre ver a paridade da taxa de juros da LIBOR com a taxa de juros da Euribor. Historicamente, a Euribor é menor do que a LIBOR. Então, você tende a ter uma taxa de juros em euro menor. Isso é importante, porque reduz o teu custo. Reduz o teu custo financeiro. Reduz o custo financeiro da tua empresa. É legal você entender também que se você está exportando em dólar para a Europa, o teu cliente lá fora, o importador, ele tem que transformar
euro em dólar, te pagar para que você transforme dólar em reais. Se ele tem, se você tem uma exportação para ele em euro, ele não precisa transformar euro em dólar, porque ele já, o fluxo de caixa dele já é em euro. O que ele faz? Ele envia um pagamento para você direto em euro. Isso pode trazer um benefício para ele. Você pode conquistar o teu cliente nesse ponto. Ao invés dele sofrer variação cambial euro-dólar, ele deixa de sofrer variação cambial. Então você fala para ele, olha cliente, ao invés de você sofrer variação cambial, vamos fazer o seguinte, me paga direto em euro, ok? Você vai estar dando um benefício para ele e, consequentemente, olhando um ACC, você terá uma taxa de juros menor também. Então, você está beneficiando o teu cliente e se beneficiando simplesmente mudando a moeda da tua exportação. Patrick, eu não consigo exportar em euro, todo o custo da minha empresa está baseado em dólar. Ok, eu só estou falando que se puder, é melhor. Não podendo ou não tendo condições, vida que segue, pessoal, vamos fazer em dólar e o deságio ainda é muito atrativo. Das tarifas e tributações. Tarifas, é muito difícil eu falar de tarifa de ACC para vocês. Por quê? Porque a tarifa é inerente da instituição financeira. Então, cada instituição financeira vai ter a sua. Vai ter instituição financeira que não vai te cobrar tarifa nenhuma e vai ter instituição financeira que vai te cobrar. Vai te cobrar parcialmente. Então, é importante você entender qual que é a tua tarifa. Tá bom? O que eu posso falar para vocês é impostos. Hoje, você não tem incidência de impostos em cima de um ACC. Então, você não tem incidência de IOF, você não tem incidência de imposto de renda, você não tem nenhum tipo de incidência de impostos hoje em cima de um ACC. Ressalva, você não tem incidência de impostos desde que você realize a exportação e honre o pagamento do contrato dentro da data de vencimento. Ah, Patrick, mas eu não recebi o pagamento. E agora? Agora nós temos algumas opções, tá bom? Se você não recebeu, porém você exportou, é importante você comprovar isso para o banco, que houve a exportação, que houve um desacordo comercial, ok? Esse teu contrato de ACC ele vai ser descaracterizado, vai ser trazido para reais, ou seja, você tem um contrato de 100 mil dólares e eu vou trazer esse contrato para reais. De que forma? Eu vou pegar a taxa de câmbio do dia e vou converter ele. Se quando você fez essa taxa de câmbio estava 4 e hoje ela está 10, eu vou trazer a 10. Eu vou trazer pela taxa de câmbio do dia, ok? Então a instituição financeira traz esse teu contrato pela taxa de câmbio do dia. Porém, uma vez comprovado que não há má fé e que não houve o pagamento por parte do importador, tá? É passível de que haja o cancelamento, prestem atenção porque existe cancelamento e baixa, nós vamos falar dos dois. É possível que haja o cancelamento sem multas, juros e impostos, ok? Eu vou trazer essa operação para reais, descaracterizá-la e a única discrepância que você terá é a taxa do dólar, que quando você fez lá atrás estava 4 e hoje está 10. Então, quando você fez lá atrás estava 4, eu acreditei 400 mil reais e hoje, como está 10, eu preciso debitar a tua conta em 1 milhão de reais. É isso. Porém, você deixa de ter multa, juros, incidência de impostos e multa de Banco Central, que é o mais importante. Mas é importantíssimo que você comprove para a instituição financeira que houve um desacordo comercial. Não conseguindo comprovar ou não realizando a exportação, você passa a ter ainda a possibilidade de solicitar o cancelamento, mantém aquela diferença da taxa de dólar, ou seja, fizemos a 4 lá atrás, hoje está 10, eu vou debitar 1 milhão de reais, porém, você passa a ter mais incidências, você passa a ter multa e juros por parte da instituição financeira e você pode ter multa por parte de Banco Central. Pode ter, porque o Banco Central vai analisar. E aqui eu não consigo te determinar se ele vai te multar ou não. Vai depender do Banco Central. E a terceira, a instituição financeira pode realizar a baixa desse teu contrato. Até agora eu falei de cancelamento, aqui eu vou falar de baixa, tá bom? O cancelamento é quando a empresa solicita para a instituição financeira que cancele o contrato de ACC. A baixa é uma decisão única e exclusiva da instituição financeira. Normalmente ocorre após 30 dias de vencido. Então, teu contrato venceu
e durante 30 dias a instituição financeira vai tentar contato e vai tentar adequações para esse contrato. Não havendo um acordo entre a empresa e a instituição financeira fará a baixa desse contrato. Patrick, e se ela baixar? Se ela baixar, você tem multa e juros por parte da instituição financeira, você tem multa e juros por parte do Banco Central e você tem incidência de impostos. Tá bom? Esse é o pior cenário. Tá? Isso aqui é muito prejudicial para a empresa. Em geral, as instituições financeiras buscam ao máximo não fazer a baixa. Só realmente quando não há um acordo entre as partes. Então eu falei de 3 etapas aqui, tá? A primeira é quando a empresa exportou, porém não recebeu o pagamento. Pede o cancelamento, descaracteriza, tem só variação cambial. A segunda, a empresa não exportou, pede o cancelamento. Aqui você tem mora e multa da instituição financeira e possível multa de Banco Central. E a terceira é quando a instituição financeira baixa o teu contrato de ACC. E aí sim você tem mora, multa de Banco Central, impostos, o teu contrato vira uma bola de neve, fica muito caro. Patrick, eu já ouvi falar de hedge, de proteção cambial. Eu devo fazer hedge ou proteção cambial no meu ACC? Proteção cambial não se faz em ACC, pessoal, pelo amor de Deus, ok? Eu expliquei para vocês que você tem uma dívida de 100 mil dólares e você vai receber 100 mil dólares pagando do exterior. Então, você não tem variação cambial aqui. Não há necessidade de fazer a proteção. Você tem um passivo em dólar e um ativo em dólar. Você tem um passivo em euro e um ativo em euro. Uma dívida em euro e um recebimento em euro. Um casa com o outro. Você não tem variação cambial. Não se faz proteção cambial em ACC. O próprio contrato de ACC, ele já parte da ideia que ele é uma proteção cambial. Então, vamos pensar assim. Hoje, o dólar foi lá em cima. E eu tenho uma exportação que, teoricamente, eu não preciso antecipar. Eu tenho meu dinheiro aqui. Mas o dólar subiu tanto, está tão favorável, que seria muito bom eu antecipar. Porque eu vislumbro que daqui 90 dias, 120, quando eu for receber, ele vai estar mais barato. Então, o que eu faço? Eu vou na instituição financeira e fecho um ACC e pego aquela taxa de dólar alto, que para mim era um dólar favorável naquele momento. Porque eu julgo que quando eu for receber o pagamento, esse dólar vai estar mais barato. Então aqui, com o ACC, eu consegui fazer uma proteção cambial. O dólar subiu, ficou favorável para mim, eu faço um ACC, garanto esse dólar alto e coloco o pagamento para daqui 90 dias, 120, 180. E lá na data de pagamento eu vou receber 100 mil dólares e vou ter um contrato de 100 mil dólares. O deságio que eu paguei aqui não teve tanto peso perante a variação cambial, porque foi uma variação cambial que valeu a pena eu fazer esse contrato. E para finalizar aqui hoje, eu coloquei na nossa apresentação a comparação de ACC com financiamentos locais, tá? Eu não coloquei exemplos, porque hoje, dia 24 de maio, nós temos um cenário econômico muito diferente do que nós tínhamos há 6 meses atrás. E provavelmente muito diferente do que nós teremos há 6 meses para frente, tá bom? Então não dá para eu citar exemplos na nossa apresentação. O que eu estou fazendo aqui? Hoje, quando a gente compara um ACC com um capital de giro, com um financiamento do BNDES ou com um financiamento local de alguma instituição financeira, o ACC é muito competitivo, tá bom? Hoje essas diferenças estão bem reduzidas. Por quê? Nós temos um capital de giro hoje, ele vai ter a tua taxa de juros, que eu não sei qual é, e ele não tem impostos hoje. Ou seja, o capital de giro hoje ele não tem imposto. Antes ele tinha o IOF, que era 1,88, que incidia em cima do teu capital de giro. Hoje ele não tem mais. Então se a gente pegar um capital de giro que te custe 10% ao ano e um ACC que vai te custar 10% ao ano, ambos terão o mesmo custo hoje. Por quê? Porque nenhum dos dois tem impostos mais, ok? Porém, se a gente pegasse um capital de giro que tivesse 1,88 de IOF versus um ACC que não tem IOF, o ACC ele seria mais barato. Isso é um ponto. Segundo ponto, a base de custo de um ACC ela é menor do que a base de custo de um capital de giro ou de qualquer financiamento local. Aqui eu estou citando capital de giro porque é o mais habitual, tá pessoal? Mas existem descontos de duplicata, existem financiamentos de BNDES, existem
N tipos de financiamento que uma instituição financeira pode te oferecer. Eu falei que quando você faz em dólar ou em euro, a base de custo ele é LIBOR ou Euribor. LIBOR está entre 0,5% e Euribor está na casa de 0. Então, eu parto de um custo entre 0,5%. Se eu pegar um financiamento local, eu vou partir de um custo de CDI, que hoje está mais ou menos ali em 2,90%, 3% ao ano. Então, vejam que aqui eu tenho uma diferença na largada de 2,5%. Além disso, o que mais que compõe o custo de um ACC? Eu tenho o custo do banqueiro no exterior. Ou seja, quando você vai numa instituição financeira aqui, essa instituição financeira ela não tem a linha aqui. Ela precisa buscar recurso num banco lá fora. E que jeito que ela faz isso? Ela vai no banco, o banco lá fora fala para ela, para eu te emprestar 100 mil dólares por 120 dias, vai te custar 2%. Aí ela fala, tá bom. Então ela volta para você e a base de custo dela é 0,5% mais 2,5%. Mais o ganho da instituição financeira que cada uma imputa a sua. No capital de giro, você parte de um custo de 2,5% a 3%, mais o ganho da instituição financeira, tá bom? Você fala, Patrick, tá, mas um está em 2,5%, o outro está entre 2,5% e 3%, então eles estão muito parecidos. Sim, eles estão muito parecidos. Por isso que eu te falei, hoje eles estão extremamente parecidos. Porém, quando você pega um custo de 2,5% no ACC, você pega um custo de 3% no capital de giro. Se o capital de giro tivesse o IOF, ele iria para 4,88. Vejam, de 2,5% no ACC para 4,88 num capital de giro de custo. Então, isso muda o patamar do teu financiamento. Até quando nós não teremos IOF no capital de giro? Não dá para saber. É uma questão também do Covid, tá bom? É uma outra particularidade que a gente está tendo. Então, nesse exato momento, eles estão muito similares. Porém, o ACC ele ainda é vantajoso. E para quem exporta, não tenha dúvida, é uma das melhores formas. Pessoal, era isso. Eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem à vontade, deixem nos comentários as dúvidas que tiverem, o que quiserem falar, eu vou responder todos, tá bom? E não se esqueçam, na descrição aqui embaixo do vídeo tem o link para que vocês peguem essa apresentação. Ela vai ficar disponível para vocês, ok? Até um próximo vídeo do Papo para PJ. Um abraço, pessoal!